Olá, prezado internauta, com grande alegria estamos iniciando o nosso podcast 5 por 1, agora meditando no período da Quaresma. Hoje nós iniciamos a missa da quarta-feira de cinzas, que nos encaminha, nos introduz para o tempo quaresmal. Ao contrário, que muitas pessoas pensam que a quaresma foi criada por conta do carnaval, não tem nada a ver. A quaresma ela é preparada, desenvolvida para a gente buscar conversão em prol da Páscoa, da ressurreição de Cristo. Essa é a finalidade da quaresma. Ela nos prepara para a Páscoa do Senhor. Pois bem, é preciso que a gente inicie nosso podcast falando que nos 3 primeiros séculos da Igreja não havia um período de preparação para a Páscoa do Senhor. A gente precisa entender que a Igreja, nos 3 primeiros séculos, vivia um momento de perseguição e de heresias, heresias internas e heresias externas, da mesma forma que foi o período também apologético, o período dos defensores da Igreja da fé católica, conhecido como a patrística, os santos padres. A gente pode também perceber que nesse período houve muito martírio, os santos mártires, e a Igreja, a comunidade católica, vivia também os frutos espirituais desses homens e mulheres que deram a vida por Cristo e pela Igreja. Então, a gente pode entender, segundo os relatos, que a Igreja se preparava com 2 dias de jejum, os dias que antecediam a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a sexta-feira e o sábado santo. Com isso, a preparação da Igreja, nesse período dos 3 primeiros séculos, era o empenho cristão para defender a fé católica e o esforço para suportar as perseguições. Após Constantino estabelecer sua paz e promulgar a fé católica como oficial, houve uma preocupação de se estabelecer um período de preparação, de conversão, justamente para que os católicos não ficassem naquela preguiça espiritual, achando que estava tudo certo, achando que estava tudo bem. Com isso, temos alguns testemunhos no Oriente e no Ocidente. No Oriente se encontram os primeiros indícios de um período de preparação espiritual à Páscoa do Senhor, isso no século IV, com Santo Atanásio, em suas cartas pascais, entre os anos de 330 e 347. São Cirilo de Jerusalém, nas cartas protocatequeses do capítulo 4 e nas catequeses mistagógicas. O que é a mistagogia? É a explicação dos mistérios de Nosso Senhor e da sua Igreja à luz do Cristo ressuscitado. Veja que parece algo que confunde a nossa cabeça, né? Algo redundante, Nosso Senhor e Cristo ressuscitado. Mas na verdade não é. Utilizamos o termo Cristo após a ressurreição. A gente explica de uma forma mais sintetizada. Cristo ressuscitado em sua plenitude, no esplendor da sua glória, enviando o Espírito Santo para nós e para a sua igreja, a comunidade católica. O Espírito vai nos iluminando, explicando os mistérios que nosso Senhor viveu enquanto esteve aqui e a sua igreja. Tudo à luz do próprio Senhor, do próprio Cristo. Eusébio, em seu documento chamado De Solennitate Paschali, fala de uma preparação de 40 dias, que se diz quadragesimale exercitum, ou seja, os intensivos exercícios quaresmais, os exercícios ascéticos que eram utilizados durante os 40 dias para a preparação da Páscoa. No Ocidente, temos testemunhos diretos da monja Etéria, no final do século IV. A monja Etéria foi que estabeleceu, desenvolveu, estruturou
a Semana Santa que nós conhecemos hoje, a parte litúrgica. Santo Agostinho na África e Santo Ambrósio em Milão. Existe também uma pré-história ligada a uma prática penitencial preparatória à Páscoa que começou a firmar-se desde a metade do século II. Santo Irineu, por volta do ano 190, escreve para o Papa Vito o seguinte: alguns creem que devem jejuar apenas um dia, sexta-feira, outros 2, sexta-feira e sábado santo. Outros, enfim, tomam 40 horas do dia e da noite, computando-as como um dia, isto é, as 40 horas que Cristo permanece no sepulcro. Bem, mas não se sabe ao certo como se deu ou quem criou o período da Quaresma. Sabe-se que na metade do século IV acrescentou-se mais 3 semanas, juntamente àquela que foi mencionada com os 2 dias que antecedem o dia da ressurreição do Senhor, a sexta-feira e o sábado santo. Então observe, prezado internauta, que a Quaresma foi uma necessidade que surgiu para a preparação da Páscoa, não por conta do Carnaval. Agora é preciso que a gente entenda que a igreja vai percebendo essa necessidade de consolidar, de constituir essa preparação, coisa que não é invenção da Idade Média e nem do século XX ou século XXI. A igreja vai percebendo que nós católicos devemos ter uma vida ascética, assim como a vida monástica, uma vida de meditação, de contemplação, de oração e de estudo, e também de jejum e penitência. Fique conosco. Se você não nos segue, aproveita para compartilhar, para se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, Escola Música Oficial. Clica no joia, clica no sininho para receber as notificações e também nos segue na página do Instagram, @escola.musical. Aguardo você para os próximos conteúdos.